Olá, chegamos com mais um Top Money falando de empreendedorismo, economia, finanças pessoais, investimentos, sempre daquele jeito descontraído, com bom humor, com discussões interessantes e importantes para você ter mais opinião sobre o que fazer com o seu dinheiro, mas também com a sua carreira. E hoje a gente está com companhia especial de novo, como no último programa, temos aqui o Walter, consultor. Obrigado, Walter, pela presença. Obrigado. A gente vai falar um pouquinho mais sobre empreendedorismo, também André Massaro, Ricardo Pereira, nossos participantes de sempre, e você também que manda sua mensagem e conversa com a gente através das redes sociais, envia sua dúvida, sempre usando o nosso Twitter, @TopMoneyTV, e também o Facebook, em facebook.com/Top Money TV. Então não deixe de participar, envie sua sugestão e a gente vai construir um programa com você. A dúvida de hoje foi enviada por um nosso telespectador que quer tirar uma dúvida sobre empreendedorismo, mais especificamente sobre a abertura de um negócio com o seu atual chefe. Então ele diz o seguinte, né? Ele fala que trabalha numa rede de restaurantes que está em início de expansão e a ideia dele é atuar fora dos grandes centros. Então ele está provavelmente numa cidade de interior. E aí ele diz o seguinte, Walter, ele fala que ele foi convidado pelo seu sócio, pelo seu patrão, a ser sócio do negócio, ou seja, quem é o seu chefe hoje chamou ele para fazer parte da empresa, mas isso envolve, no caso desse espectador, uma quantia em dinheiro. Quer dizer, ele menciona aqui que ele manteria o seu status de empregado, quer dizer, alguém que trabalha para o negócio, mas seria sócio, investindo aproximadamente 60% do seu patrimônio líquido hoje, investível, digamos assim, aquilo que ele tem disponível para investir. E aí eu queria que a gente discutisse um pouquinho, que você falasse primeiro como é que se dá essa relação no dia a dia? Você que tem essa experiência com pequenas e médias empresas, através da PWA, a sua empresa de consultoria, como é que é essa relação? Quer dizer, acontece primeiro com frequência de um empregado ter a oportunidade de virar sócio de um negócio e como é que ele tem que lidar com essa realidade, dependendo do seu ramo de atuação, que perguntas ele tem que fazer, enfim. Queria que você começasse com isso para a gente provocar depois Só um pouquinho mais sobre isso. Esse espectador em particular, ele pediu explicitamente para ficar anônimo. Isso, então a gente não sabe nem sabemos onde se é um espectador ou uma espectadora. Né? Ele falou assim que ele pode muito facilmente ser identificado se a gente der detalhes no ar. Né? Mas a pergunta é bem interessante, porque, primeiro não é com muita frequência que a gente se depara com essa situação. E eu começaria colocando a questão da sociedade, que realmente quando se fala que é um casamento, realmente é nesse sentido. A relação, a gente tem que se pressupor que nesse exemplo a relação entre esse colaborador com o chefe dele é muito boa. Né? A partir daí, sim, se tem um campo importante para se conversar estrategicamente sobre o negócio. Como já está há um bom tempo, ele, por ser uma rede de restaurante, ele provavelmente conhece já muito bem o negócio, já tem uma experiência boa e vai conseguir contribuir muito tendo um bom relacionamento com esse patrão dele. Né? Tem que ser algo bem conduzido, em termos também documentais, pelas relações jurídicas que estão aí subentendidas. Ele tem que encerrar essa relação de trabalhador, né? Com toda essa parte de direitos, para então se formalizar isso no contrato social. Né? Mas é uma ideia bem interessante. Né? Legal. André, algum cuidado, se a gente for pensar, como ele botou aqui que ele pretende investir, segundo essa ideia do seu chefe, 60% do que ele tem disponível para investir, o que a gente pode falar especificamente dessa questão financeira? Quer dizer, existe alguma avaliação que ele precisa fazer sobre, vou aplicar esse dinheiro ou usar esse patrimônio em outro lugar e ter um retorno? Quer dizer, como é que se pesa isso na cabeça principalmente desse telespectador ou telespectadora que tem essa dúvida se deve ou não deve entrar no negócio? É claro que essa pessoa não deu muitos detalhes, mas assim, o que a gente tem que tomar cuidado para tomar uma decisão dessa? Eu acho que essa é a grande preocupação que ela tem quando mandou essa dúvida. Tá, já que você falou assim dos detalhes, né, quer dizer, nós não temos detalhes, então o meu comentário vai ser um comentário que é superficial, baseado na informação que a gente tem. Tá? Eu vou agora discordar um pouco do Walter. Né? Minha visão, não faça. Não faça. Porque, primeiro, ela está falando assim, ou ele, né? 60% do patrimônio líquido investível é muita grana e um dos princípios básicos do gerenciamento de risco pessoal é assim, não tenha a sua poupança no mesmo lugar onde você tem o seu emprego, porque se alguma coisa der errado, você vai perder as duas coisas, tá? Você perde o emprego e perde a reserva, né?
A segunda é o seguinte, isso talvez seja um viés pessoal meu, né? De muito mais para o lado de investidor de mercado financeiro mesmo do que empreendedor, mas é o seguinte, eu normalmente aconselho as pessoas, pequenos investidores e investidores inexperientes, que fiquem longe de empresas de capital fechado, ainda que seja a empresa onde ele trabalha, a não ser que ele seja sócio do chefe em igualdade de condições, o que não parece ser o caso aí. Ele está falando que ele vai manter o status como empregado, então a relação de subordinação vai se manter, etc. Mas assim, empresa de capital fechado, você não tem mecanismos de proteção que existem numa empresa de capital aberto. Quer dizer, ele não vai ter muita informação necessariamente, pode não ter muita informação da empresa, ele pode ter risco pessoal envolvido por ser sócio, a gente sabe que as coisas são um pouco complicadas. Então assim, minha primeira resposta, sem analisar detalhadamente, é a seguinte: não entra. Posso até vou colocar também aí minha colher nesse debate. Eu acho que tem uma outra questão que tem que ser bastante pesada, que na verdade nem todo mundo tem o perfil para ser empresário, né? Para ser empreendedor. Quer dizer, ele tem que ter, com relação às próprias expectativas dele, saber o que vai acontecer a partir do momento de aceitar uma proposta desse tipo. Até aproveitar que o Walter, ele falou que não é uma coisa comum, mas ele tem um contato diário assim, com os empresários, e ele pode falar um pouquinho mais dessa questão. Quais são as características assim importantes para uma pessoa que está, inclusive, pensando em ser empreendedora, em abrir uma empresa? O que essa pessoa tem que ter primeiro para depois não acabar se frustrando com a possibilidade? Bem interessante, né? Bom, de imediato é você gostar daquilo que você está se propondo a fazer, né? Porque vai demandar um foco muito grande e uma capacitação voltada nesse novo negócio que você está querendo fazer. No caso aqui do que o telespectador traz, eu concordo com o André, realmente, em termos dos 60% passa a ser um risco muito grande, mas pensando na questão da vontade dessa pessoa em e é uma transformação da água para o vinho. Exato. Uma condição de subordinação para poder agora ter que gerenciar pessoas, né? Gerenciar processos, e isso realmente envolve uma preparação, né? Um foco aí em liderança, trabalho em equipe, um bom conhecimento financeiro, gestão de fluxo de caixa, e no caso aqui do restaurante, todos os processos, que inclusive tem muita responsabilidade nesse tipo de negócio, né? Com vigilância sanitária, etc. Então, é um desafio interessante o que o telespectador traz, né? A preocupação maior aí, no caso, assim, é questão de gerenciamento de risco e questão de governança. Quer dizer, será que o patrão se comportará como patrão no contexto de sociedade? Quer dizer, será que ele vai acabar... pode acontecer, não dá tantas informações, não dá tanta transparência, a gente vê esse tipo de situação que é um bom namoro virar um casamento ruim, tá? Então assim, eu estou fazendo um monte de ressalvas e agora eu preciso deixar uma coisa clara, que é assim, do ponto de gerenciamento de risco, não é recomendável, não é uma coisa sensata fazer isso. Por outro lado, ninguém fica rico fazendo coisa sensata. Aliás, acho que eu vou até escrever um artigo com esse título. Gostei, né? Anota. Eu vou escrever, eu não sei se eu vou publicar no Dinheirama ou naquele outro blog que vocês não gostam que eu fale dele, né? Mas tudo bem, a gente vê isso depois. Mas de qualquer forma, assim, ninguém fica rico fazendo coisa sensata, tá? Então, a gente está falando aqui do ponto de vista de gerenciamento de risco. Ele manter a posição. Agora, de repente, ele quiser fazer uma aposta, etc., mas... aposta é aposta, tá? Não vai na fé assim, tem que pesar muito bem o que está fazendo. 60% é uma mordida alta. Eu ia fazer justamente esse papel de advogar contra as opiniões, dizendo o seguinte, que se ele tem conhecimento, vou partir do princípio de que é uma pessoa experiente dentro desse ramo de atuação. Se ele tem experiência no negócio, se ele já trabalha no negócio há um bom tempo, se ele conhece as pessoas que estão envolvidas no negócio e se ele vê potencial... eu concordo que 60% é muito, mas de repente 60% pode ser uma oportunidade dele aumentar muito o seu ganho e maximizar o seu patrimônio num período curto de tempo que ele não vai ter com outro investimento semelhante. Então, não estou dizendo que essa é a saída, até porque nós não temos detalhes importantíssimos que o Walter pode reforçar um pouco mais, como questão de fluxo de caixa, como questão de quanto tempo essa empresa está aberta, quais são os resultados, quais são as características do negócio para saber se 60% é muito ou pouco, porque nós não sabemos nem qual é o patrimônio do telespectador. Então nós não sabemos que tamanho esse 60% representa. Quer dizer, temos uma ideia em percentual. Mas eu queria então aproveitar
para questionar o Walter nos problemas, quer dizer, para que essa decisão ele possa tomar tranquilo e ele entenda o outro lado, quer dizer, quais são, por exemplo, os principais fatores que terminam com o negócio. Quer dizer, você com a sua experiência de consultor empresarial, quais são aquelas coisas que dão errado ou que quando um empresário decide entrar no negócio e não presta atenção, que costumam acabar com o negócio? Porque talvez a gente consiga dar um subsídio para ele, decidir se ele tem ou não tem as características necessárias para começar. Exatamente. Bom, uma primeira questão é conhecer se a empresa tem passivos. Porque pode, numa conversa, um bom relacionamento, há uma empatia, já conhece o negócio, mas quando vai se partir para uma sociedade que tem que se conhecer, como é que a empresa está na sua totalidade. Então, se tiver, por exemplo, passivo, já é o que vai impactar nessa reflexão do investimento, né? A outra questão que nós já falamos é o conhecimento, no caso, como gerente nesse processo, né? Como administrador, melhor dizendo. Então, a condição ali de receber ordens, nessa relação ele tem que passar a trazer resultados, metas. E isso são características pessoais que precisam ser bem trabalhadas e desenvolvidas. Desculpa, Walter, só uma informação que eu acho que a gente acabou não falando aqui, que é importante porque você vai falar. Sim. Essa oferta que o nosso espectador recebeu, não foi só ele. Quer dizer, não é que ele está numa condição privilegiada. Outros empregados também receberam oferta de virar sócio da empresa. Então eu até queria que você comentasse isso, que não é que ele está sendo premiado porque ele é um cara super legal, etc. É uma estratégia da empresa. Vale mais ainda investigar direito para ver se também não há uma tentativa eventualmente de passar o abacaxi, né, Walter? Exatamente. Tem isso, né? E a reflexão inicial que nós conversamos sobre essa relação em termos de sociedade. Quer dizer, com duas pessoas já se subentende que sejam muito bem resolvidas aí para se caminhar juntos com objetivos claros, né? Até falamos do casamento. Agora, se são mais pessoas, isso também impacta muito porque de imediato o prolabore futuro já vai ser dividido, esse bolo vai ser dividido com mais pessoas. Logo, a busca por esse resultado é maior, né? Então, acho que essa análise fecha com essa parte de saber como é que está a empresa, se preparar e ter realmente essa boa relação para que não se tenha aí dissabores ao longo do tempo. Não foram ótimas dicas aí, eu acho que a gente abre um canal bacana com empreendedorismo e a gente tem um tempo aqui, a gente vai se esgotando, o papo é sempre muito bom, mas voltaremos a falar de empreendedorismo, voltaremos a chamar o Walter para falar conosco sobre esse assunto. Espero que o telespectador ou telespectadora que mandou a pergunta esteja assistindo para ver que a gente abordou o assunto e que a gente vai se aprofundar mais nisso para a gente trazer, eventualmente ela mandar mais detalhes para a gente, a pessoa que escreveu, e a gente poder discutir um pouco melhor. Então, obrigado pela participação de vocês todos que estão aqui e mandem as suas mensagens para a gente nas redes sociais. Não se esqueça que você faz o Top Money com a gente. Então, no Twitter, @TopMoneyTV e no Facebook, facebook.com/TopMoneyTV. A sua dúvida, sugestão ou crítica vai ser levada sempre em consideração. A gente se vê no próximo programa. Um abraço e até lá.